muito louco, gente, porque assim é a representação mais gráfica de como é que essa extrema direita funciona, entende? A representação mais eles falam de censura. Ontem eu falei isso no programa. Eu falei, veja, mas vocês falam tanto de censura, eu já fiz o Morning Show, eu já fui convidado para falar no Morning Show, já fui convidado para falar no Linha de Frente, eu já fui convidado no Opinião agora, vou falar no 3 em 1, vários programas da Jovem Pan, verdade seja dita, gente, eu nunca fui pautado, cara, nunca. Sabe o que é nunca? Nunca abriram a boca, Helder e Bez, para falar assim, não, cara, olha só, assim não, vai mais devagar, ou você tem que se articular assim, assado. Então, assim, eu discordo do posicionamento editorial da Jovem Pan, eles sabem disso. Ainda assim, eles me convidam e nunca me pautaram para absolutamente nada. O Marco Antônio se achou no direito porque ele estava se sentindo acuado, todos os bolsonaristas, evidentemente, estão se sentindo acuados, para interromper o âncora, que é o William Travassos, e dizer: não, TP tá errado, cara. Isso aí não é assim, não. Como é que é isso? Você está contrariando a minha vontade? Eu tô te dizendo que não é assim. Enfim, é muito louco, meu irmão, porque é toda uma geração. Eu tive vários embates ao longo dessas 2 semanas com a Pietra, com o Marco, entende? E é uma mentalidade... Ô César, estão perguntando aqui se você recebe insalubridade nas participações, porque com a Pietra Bertolazzi, com o Clark Kent da Shopee, quem cara, mais? Já com a Zoe Martinez também, né? Mas você sabe o que eu acho, Bezi? É bom, cara, que esse tipo de embate se produza, porque senão essa galera que os assiste, e seria ingenuidade negar que eles têm muita ressonância, junto com a ultradireita liberal brasileira, fica sem ponto de apoio. Então, se você soubesse o quanto de gente de direita me escreveu nos 2 últimos dias, dezenas de pessoas, falando, eu não concordo contigo, mas me parece que tal. Você abre o debate, entende? E é uma audiência gigantesca, né? Cara, mas é necessário, Bezi, porque a gente está caminhando para um ponto em que essas pessoas vão ficar isoladas, acreditando naquilo que elas recebem de influenciadores de ultradireita, acreditando naquilo que elas recebem via WhatsApp, sem nenhum contraponto, cara. Então é muito louco, porque é uma galera, por exemplo, eu tive uma fala com a Pietra que eu falei, existem dados empíricos da Rede Pensando, IBGE, isso é ciência social, são ciências consolidadas. Você negar essas ciências, ou negar os achados dessas ciências, é que nem você negar a gravidade para quem estuda física. O cara vai achar que você é louco, meu irmão. Você é um terraplanista maluco, que não bota fé no que a gente conquistou ao longo dos últimos 300, 400 anos de ciência, tá ligado? Tipo, você é muito louco, resumindo. E eu falei para ela, tem 33 milhões de pessoas passando fome no Linha de Frente, o outro programa. Ela começou a gargalhar. Ela falou, 33 milhões onde? Só gargalhando, você tá parecendo Lula. Agora, é óbvio, cara. Você imagina, gente, essa galera que viaja para lugares tipo Seychelles, tá ligado? O cara que come no Figueira Rubaiá, eu fui no Figueira Rubaiá, não tinha ninguém passando fome lá. Eu vi o aumento da pobreza pela cidade, ele é muito óbvio e claro. A gente falava aqui na época em que o Mamãe Falei viajou para a Ucrânia para ajudar refugiados. E tudo bem, quem quiser ajudar refugiados da Ucrânia, mas sério, olha o tanto de refugiado, da fome, da pobreza, do desemprego, do desamparo que nós temos no Brasil, espalhados por lugares até turísticos, como o centro de São Paulo, perto da rodoviária do Tietê. Eu não estou falando de bairro onde só quem mora conhece, como meu bairro. Meu bairro só quem mora conhece. Só vem aqui para quem vem morar, né? Quem mora aqui, vem aqui. Quem não mora aqui, não vem aqui. Não, vem visitar as pessoas. Agora, no caso de lugares turísticos, está aí, para todo mundo ver. E o pessoal ainda quer negar essa realidade. Quer negar essa realidade para criar a outra realidade paralela do bolsonarismo de que não, estamos indo no caminho certo. Só que o caminho está certo só para quem é rentista. Só para quem é rentista. E olhe lá. Porque de resto, a classe média está apertando o cinto. Está deixando de pagar a escola privada, está atrasando mensalidade de plano de saúde.
Isso é realidade brasileira, cara. E o povo tá tapando esse sol com a peneira e fazendo gracinha na tua cara. E aí que tá. Entra outra história, que é a descrença nos dados que nós temos. Eles vão acreditar no que, afinal de contas? Se dado tá mentindo, é comunista. Se instituto de pesquisa é comunista, tudo é comunista e nada presta, eles vão se pautar no quê? No eu vi no Zap? E é praticamente isso. O jornalismo feito no eu vi no Zap. A base desse jornalismo parece que é a informação que surge por lá. É incrível, né? E hoje, César, voltou o papo ali. Não agradou muito o mercado, essa fala aí do Lula. Ah, meu Deus. Você viu na Globo News o Guedes e a Sadi debatendo? Claro. O Otávio Guedes falou, foi taxativo, falou: eu não acredito que o mercado seja democrático. Eu acho que o mercado é bolsonarista. Nós vimos que o mercado nem democrático é. Aí a Sadi, para passar um pano, falou: mas nem todo mercado. Quando é para criticar o Lula e o PT, o mercado é uma coisa só. Agora, quando é para criticar o mercado tem as suas alas. A ala mais moderada, a ala mais radical, a ala mais democrática. Não. Só faltou a Andréa Sadi dizer: que mercado? O Carrefour? Para se fazer desentendida, entendeu? Não, estamos falando do mercado como um todo. O mercado como um todo abraçou o Bolsonaro. O Haddad é mal visto pelos banqueiros no governo do Lula pelo seguinte: um dia ele foi lá, numa reunião de banqueiros, e falou o seguinte: olha, vocês são parte de uma elite medíocre que se deixa ser governada por um energúmeno como o Bolsonaro. Aí o pessoal: que é isso? Você quer sempre ser o dono da verdade? Mas essa é a verdade. Da mesma maneira que quando o Haddad chamou o Edir Macedo de charlatão, ávido por dinheiro e fundamentalista religioso, ele também não estava mentindo. Mas ouvir a verdade dói. Ouvir a verdade dói. E às vezes dói no ponto da Andréa Sadi também. Tipo, corta esse cara, velho. Ele tá falando mal dos nossos patrocinadores e do dono da emissora. Aliás, o papo, ô César, surgiu justamente porque dessa possibilidade do Haddad se tornar ministro da Fazenda, né? E aí o papo ali no Zap do mercado, né? Nesse ser ali, né? No mercado, era que, porra, a gente devia ter votado no Haddad aqui em São Paulo, hein? Pelo menos não tinha o perigo do cara ser ministro da Fazenda. Agora a gente se fudeu, né? E o mercado continua aí, né, com a sua força e vai continuar sempre, né, César, assim, para essas pessoas, tal, é muito importante, né? Cara, tem um ponto que é fundamental, que, veja, a gente se constitui histórica e culturalmente, entende? Então, você imagina que para essas figuras, para o Marco, para a Pietra, para toda essa galera, não por acaso, eu sei que pode parecer um discurso classista, mas, infelizmente, o desenvolvimento humano até esse ponto é uma luta de classes. Ah, que você é marxista. É uma categoria do campo marxiano, entende? Porque esse cara foi mais sagaz do que ninguém em perceber que, olha, a forma como essas sociedades se estruturam hoje em dia remete a essa luta de classe. Você só não percebe ou deliberadamente ignora se você está num ponto em uma classe na qual você não precisa nem lutar. Você entende? A estrutura já te favorece de tal forma que você vai no Clube Harmonia de tênis, você compra bolsas da Gucci de 50 mil reais, você vai jantar no Figueira Rubaiá. Ah, olha, eu olhei para o lado, não tinha ninguém passando fome no Figueira Rubaiá. 33 milhões de pessoas? Você é louco, eu não vejo, entende? Então, assim, são pessoas que têm 30, 32, 35 anos, que nasceram ali entre o fim da década de 80 e começo da década de 90, que têm um nível de educação formal acadêmica elevado, via de regra são mestres ou doutores, e que não têm nenhuma consciência de classe, porque foram ensinadas pelos próprios pais que isso é papo de comunista. Foram ensinadas sob a égide de um modelo meritocrata, pseudo-meritocrata, como a gente bem sabe, que diz que não, se eu tenho é porque eu sou mais esforçado, é porque eu sou mais bonito, é porque eu sou mais inteligente, é porque eu sou mais, em detrimento das pessoas que são mais fracas e, portanto, devem ser submetidas. A gente já viu, eu e Helder fizemos análise aqui nos Galãs sobre a fala do Thiago Leifert, por exemplo. É a mesmíssima coisa. Thiago Leifert, Marco Antônio, Pietra, a Constantino, essa galera tem toda essa visão do mundo de que
estadunidenses e europeus são superiores, homens são superiores às mulheres, negros são inferiores aos brancos, e tudo isso, hoje em dia, porque eles são inteligentes o suficiente para perceber que isso não pode ser dito de forma aberta, está implícita nessa abordagem do comunismo, que vai virar Venezuela, que vai virar Cuba, que vai virar isso, vai virar aquilo. Entende? Então, é óbvio que a partir do momento que o Haddad vai desponta para assumir um cargo tão importante quanto a Fazenda, essa gente vai espernear até não poder mais, vai ter esse tipo de terrorismo que vai virar Cuba, o comunismo, etc. e tal. Mas, muito louco. Ou a gente estabelece pontos de contato, por mais o omeprazol que você tenha que tomar, por mais difícil que seja, porque, cara, não tem outro caminho, entende? Esse é um discurso que tem ressonância, infelizmente, com as classes menos abastadas, com as classes que são usurpadas. Você vê, tem gente que me escreve que você vê, caras, é um cara que, assim, o cara conseguiu fazer uma faculdade a duras penas, se formou em administração, comprou um Corsinha e assume o discurso meritocrático. E estava defendendo, tipo assim, mas é porque ele pode, é porque quem pode, pode. Teve gente que me escreveu isso dessa forma, entende? Então, cara, a gente tem um desafio, assim, de geração para enfrentar. Não é? O bolsonarismo é muito mais fruto disso do que o contrário, apesar da relação ser dialética e essas coisas se fortalecerem mutuamente, entende? Mas é complicadíssimo isso que a gente está enfrentando. Vamos ver, então, o vídeo de ontem, que o César estava com a camisa que o Andreasa tanto adora. Vamos lá ver o vídeo aqui. É verdade, não vou falar o que é verdade, é inspiração. Não, brincadeira, tá? Tá aqui, ó. Vamos lá. Tem uns Instagrams aqui que eu não posso abrir, que eu estava vendo com o Helder antes da live. Esse aí deixa para depois. Deixa para outro, não, nem para depois. Não, deixa para nunca. Deixa para nunca. Para nunca, esses daí. Vamos ver aqui, então, o que aconteceu no debate. Justiça de São Paulo, Santa Catarina e do Espírito Santo informaram ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que investigações estaduais identificaram a participação de empresários no financiamento de atos antidemocráticos pelo país. Desculpa, de novo, vamos lutar contra o TP. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrobo, afirmou que até de prefeituras estão envolvidas na organização dos bloqueios de estradas e nos atos em quartéis das Forças Armadas. A gente falou ontem. Mentores e manifestantes podem ser processados criminalmente por atentado à segurança nacional. Você sempre disse que a esquerda ela dividia para conquistar. Hoje, a direita está fazendo isso ou é mais uma teoria da conspiração para desconstruir essa mobilização que está acontecendo no Brasil? Gente, pelo amor de Deus. Primeiro, o TP, de novo, está... Onde está errado? Que deve ter sido retirado do Olha a preocupação do otário. Segundo, mas a gente não, o TP está errado. Marco, existe uma investigação e o tema dessa investigação são atos antidemocráticos. Não fomos nós que inventamos isso. Se você quiser fazer a defesa do TP, você fica à vontade. Nós estamos falando com a gente aqui. Você vai ser parte da discussão também. Agora, o TP está enviesado. Só um minuto, Marco. Você está colocando em xeque a equipe que preparou isso. Qual é o seu problema? Não. Mostrando que entenda uma coisa. Está enviesado. De onde a nossa equipe tirou isso? Existe uma investigação que fala sobre atos antidemocráticos. Não somos nós que inventamos isso, Marco. Mas a forma como foi construída sua avaliação sobre o tema, está bem escrita e não acho interessante ter produzido dessa forma. Sua avaliação sobre o tema. Eu não posso falar sobre isso também? Claro que você pode. Opinar sobre o não, você está colocando em dúvida a nossa equipe. Eu vou colocar em dúvida o que eu quiser. Olha. Fique à vontade. O TP está mal escrito, está mal. Gerais da Justiça de São Paulo, Santa Catarina e do Espírito. Eles não se dão conta, meu irmão, porque eles foram criados nesse contexto, Bezzi e Helder. É assim, eu quero meu brinquedo agora. E você vai me dar meu brinquedinho agora, porque eu estou falando o que eu quero. Mas ô César, só que por outro lado também, a gente não pode deixar de dizer que a classe média também é formadora dos partidos de esquerda no Brasil. Sim.
Sim, a gente tem uma crítica à classe média de forma geral. Mas a classe média também é que forma os partidos como o PT, o PSOL, a classe média de São Paulo. Helder, mas esse garoto não é classe média. Esse garoto não é classe média. O Marco Antônio, ele é da alta burguesia nacional, cara. Ele mora assim nos jardins aqui. Não, eu desconheço a origem dele. Ele usa mocassim assim, de que você vê no estúdio, o cara chega com um mocassim deve custar milhares de reais aquele sapato, você tá ligado? Ele não é... Eu concordo que com figurinha média, patética, desculpa falar. Exato. Cara, puta, a classe média ela tem um papel importante no que diz respeito a... Não, eu desconheci a origem dele, então eu pensei que fosse... A gente vai falando da classe média alta paulistana. Não, ele, Pietra, são de famílias assim absolutamente abastadas. É gente que, mano, tem mansão. Estão falando de outra coisa, então. Alta burguesia nacional, meu irmão. Certo. Então, assim, e veja, é óbvio, eu disse isso no ar para ele. Ele fala, não, porque os símbolos são só símbolos, isso não afeta, por exemplo... Eu falei, óbvio que não afeta, você é homem, branco. Teve uma mina que me escreveu falando que ele é o... Como é que era? Hétero top com lenço, com paninho no terno. O lencinho no terno, exatamente. Mano, é óbvio que você não sente quando o Bolsonaro usa roupa para falar de negro, quando ele diz que mulher nasce mulher porque o pai fraqueja, quando ele fala que preferiria o filho morto se o filho fosse gay. Você é o hétero top do lencinho no terno que parece o Clark Kent, tá ligado? É óbvio que você não... que nasceu numa família absolutamente abastada. Você vai sentir o quê, meu irmão? O que você vai sentir em termos de agressão e é óbvio que qualquer discurso que remeta à emancipação popular, aos teus ouvidos soa como é vitimismo, é vitimismo. É óbvio, você cresceu num contexto em que você estava correndo de meia em cima do tapete, comendo pera e tomando leite tipo A. Entende o que eu estou te falando? Você não tem a menor chance de você sentir qualquer tipo de agressão ou que existe um processo de lutas sendo organizado. Agora, você veja que o William, que é o âncora, ele tentou várias vezes, cara. Ele tentou várias vezes te dizer, você está incorrendo num erro e num risco aqui, que é atacar a própria equipe da casa que te emprega. Então, veja que até para fazer isso que ele fez, ele não só cometeu um erro crasso no que diz respeito ao conteúdo. A forma como ele se articula, inclusive, é muito ruim. Porque ele poderia simplesmente ter dito, o Bezi, o Helder, me perdoem, irmãos, mas eu respeitosamente vou discordar do que está sendo dito aqui pelo canal, ok? Espero o cara terminar de se articular, pede a palavra e diz, gente, me perdoe, eu discordo do que vocês estão dizendo aqui, eu não acho que são atos antidemocráticos, mas ele é tão arrogante, ele é tão autossuficiente, que ele interrompe o cara e diz, eu vou falar o que eu quero, a hora que eu quero, e é nós mesmo, e já era, tá entendendo? Porque é assim que funciona, eu sou homem branco, hétero, top, com lencinho no terno, eu mando nessa parada e vocês têm que acatar. Onde que a Jovem Pan acha essas pessoas, assim, sério? Na alta burguesia nacional, cara. São acadêmicos, de alguma forma, apareceram, tem a Pietra, né, que... A Pietra é formada em moda e era ex-DJ. Exato, e fez o Power Couple. O Marco é um cara que ele é doutor em Direito Constitucional. Ou seja, é um cara que tem formação acadêmica, é um cara lê, você vê a forma como ele argumenta e se articula, ele a meu ver, tá? Não tô querendo fazer agressão gratuita, mas tem uma distância entre ele e a Pietra. A Pietra fala todo tipo de absurdo e tem pouquíssima propriedade para a forma como ela se articula. O Marco, ele fala bem, ele é um cara articulado, ele tem propriedades, dá para ver que ele lê, entende? Ainda assim, ele defende absurdos, impropérios, coisas que são indefensáveis. Mas eu não colocaria, por exemplo, o Marco Antônio e a Pietra no mesmo bojo. Tem uma distância entre as duas figuras. E é óbvio que ao longo dos últimos 4 anos, quando o bolsonarismo reinou sozinho na sociedade brasileira e, consequentemente, transformou a ignorância em virtude, reparem isso, essa é a principal marca do bolsonarismo. A ignorância virou virtude, gente. Ser ignorante, ser chucro, fazer podcast fumando baseado e tomando breja virou... mas você é contra baseado e cerveja? Não, em absoluto. A questão não é essa. Mas isso também não pode ser colocado
como a grande virtude da tua vida é que você fala palavrão e você se articula de forma Sou livre, vulgar. Tenho liberdade, né? Não pode ser também, a meu ver, entendeu, cara? Você tem que ter alguma outra propriedade. E durante esse período, gracejou isso aí. A ignorância é uma virtude. É legal ser ignorante, de alguma forma transmite algum tipo de sinceridade, de legitimidade. É o Bolsonaro, né? Exato. Essa galera nadou de braçada. E agora eles estão tendo que lidar com o antagonismo. E quando você tem que lidar com o antagonismo de forma legítima, é aí que a coisa aperta, meu irmão. Porque enquanto você está jogando para tua torcida, enquanto você está falando para todo mundo bater palma, porra, é fácil pra caralho, não tem problema. Entendeu? Eu digo o que eu quiser e acabou, e eu vou ser aplaudido. Agora, quando você começa a ser confrontado com antagonismo de fato, com dados, com empiria e esse tipo de coisa, aí aperta, entende? Então é isso.